Fala aí, rapaziada, beleza? Então, vamos para mais uma aulinha de geladeira aí, ok? Anteriormente a gente já tinha visto as ligações iônicas, certo? Que acontecem entre cátions e ânions, ok? Depois nós vimos as ligações covalentes, que acontecem entre dois ânions, entre dois doadores. E para finalizar as modalidades de ligações, nós vamos ver um pouquinho sobre as ligações metálicas. Como assim, professor? Obviamente as ligações metálicas acontecem entre os metais. Ah, que beleza, tio. Mas espera lá. Os metais da tabela periódica, que vocês já viram, são cátions. O que são cátions? São doadores. A ligação iônica acontece entre um cátion, um doador, e um ânion receptor. Eles transitam elétrons. A ligação covalente acontece entre dois ânions. E os dois tentam ganhar e eles compartilham pares de elétrons. E essa aqui, os dois perdendo, como é que faz? Então, a gente sabe que uma barra de ferro, por exemplo, ela é um negócio muito rígido e parece que a ligação é bem forte entre eles, certo? Como isso é possível, tio? Como isso é possível? Vamos imaginar que nós tenhamos átomos de ferros dispostos dessa forma, certo? Uma barra de ferro. E aí nós vamos tentar, a gente vai tentar explicar a teoria. Eu acho essa teoria bem bosta, certo? Mas a partir das propriedades dessa teoria, você vai ver que ela fica um pouco mais plausível. Palavra bonita, tio. Estou desse estilo aí, certo? Falando palavras mais rebuscadas. Estou gordo também, comendo 15 vezes ao dia, até 2 horas da tarde. Depois mais 15 vezes até 2 horas da manhã. Toma no raio. Enfim, meninos, os metais, certo? Eles têm, digamos que, uma baixa energia de ionização. O que é isso, professor? Eles atraem fracamente os elétrons da sua última camada, porque eles querem tornar-se cátions, ok? Então, moço aqui, parece que estou cagado. Cátions, certo? Muito bem. Então, os elétrons da sua última camada, eles são fracamente atraídos. Olha a ideia da teoria metálica, da ligação da teoria metálica. Ó, esses elétrons, eles podem trafegar de um átomo para o outro. Tá doido, tio? Uhum. E quando o elétron sai de um átomo, ele torna-se um cátion positivo. Então ele atrai os elétrons. Qual, tio? O que saiu e o que está chegando. Então você tem vários elétrons que a gente chama aqui, ó, de elétrons livres. Legal? Esses elétrons livres, eles têm essa liberdade de passar em átomo a átomo. E aí você vai criar uma atração, ó, núcleo, ou cátion-elétron. Cátion-elétron. Essa atração cátion-elétron, ou núcleo-elétron, elétron-núcleo, forma uma grande compactação, certo? Entre os átomos dos metais. Nossa, professor, que lixo essa teoria. É um lixo, certo? Mas esses elétrons girando, a gente chama eles de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Essa teoria toma um Covid, ela é bem explicada, senhores, através das propriedades dos metais. Uma barra de cobre, uma barra de ferro, certo? Por exemplo, os metais, eles são bons condutores de energia, tanto térmica quanto elétrica. Por que conduzem bem energia elétrica? Eles têm esses elétrons livres. Quando você aplica uma diferença de potencial, tio J10, tio Chicote da Bahia pode explicar melhor, certo? Esses elétrons, eles são conduzidos pelo fato de eles estarem livres. Certo? Outra ideia, ó, brilho metálico. O que é o brilho metálico, tio? A incidência de luminosidade sobre uma placa metálica polida, os elétrons que estão livres, eles absorvem essa energia e liberam na forma de luz, fazendo esse brilho metálico. Tá legal? Então, quer dizer, as propriedades, elas respondem muito bem a essa ligação metálica. Sacou? Tio, como é que apresenta a ligação metálica? Porque a iônica e covalente você tem a fórmula molecular. E essa aqui, professor? Então, essa daqui, uma barra de ferro, a gente bota simplesmente ferro sólido, que tem centenas e dezenas de milhares de sextilhões de átomos de ferro. Uma barra de cobre, você bota cobre sólido. E se fosse uma liga metálica, tio, a união dos metais? O ouro 18 quilates, que você tem ouro e cobre. Você botaria ouro e cobre. É uma liga metálica. Tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui para as propriedades. Ó. Então as ligações metálicas denota aí, essa teoria da ligação metálica denota uma série de propriedades, como os bons condutores de energia térmica e elétrica.
pelos elétrons, dessa nuvem de elétrons, ou um mar de elétrons, o brilho metálico pelo mesmo motivo, e aí outras propriedades que mostram que essa ligação ela é uma ligação muito intensa. Professor, qual é a mais intensa? Então, a ligação iônica e a ligação metálica ficam em intensidade muito próximas, certo? A gente representa que a iônica é um pouquinho mais forte do que a metálica, e depois bem abaixo você tem as ligações covalentes. Suavão? Então vem cá, ó. Então, ó, além de bons condutores e brilho, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Por quê, professor? Por essa ligação ela ser bem intensa. Você olha para uma barra de um metal e você reconhece essa ligação intensa, certo? Aqui, sólidos a temperatura ambiente, exceto mercúrio, que é um metal que a gente encontra líquido a temperatura ambiente. Tá legal? E aqui, ó, tem mais dúcteis e maleáveis, capacidade de formar finos fios e lâminas. Você consegue laminar esse cara, você consegue moldar, certo? Então, meninos, essa é a teoria da ligação metálica. Quando isso é cobrado, isso está mais voltado ao nuvem ou mar de elétrons e a parte das suas propriedades. Pode crer? Deixa eu estar postando essa aula aí agora pela manhã para vocês, juntamente com essa aula, certo? Que a gente já viu ligações iônicas, covalentes e metálicas, certo? As ligações iônicas, os compostos, a gente já falou das propriedades. Sólidos, ligação muito forte, conduzem corrente elétrica em água. Os metais, a gente já falou das propriedades, certo? As ligações metálicas. E as ligações covalentes, tio, como é que funciona? Para você entender as propriedades de um composto covalente, você vai precisar entender um pouquinho sobre geometria molecular e polaridade das ligações. Então, juntamente com essa aula, o tio vai estar mandando para vocês um PDF aí, falando um pouquinho sobre isso, certo? Acho que um PowerPoint melhor, falando um pouquinho sobre isso. E aí, se necessário, semana que vem a gente faz uma live retomando os conceitos de polaridade, geometria e fala de ligação intermolecular, para aí então eu conseguir dizer qual é ou quais são as características dos compostos covalentes. Tá bom, meninos? Valeu aí, até mais, bons estudos domiciliares aí. Abraço!